Não aceite as suas justificativas. Eu estava conversando ainda agora com o meu time e foi uma conversa muito parecida que eu tive com uma senhora, não exatamente parecida, mas foi algo que ela me falou. A gente tem o hábito de transformar as nossas dores e as nossas dificuldades e os nossos problemas em justificativa. Na maioria das vezes a gente tem razão. Na maioria das vezes faz sentido. Vou te dar um exemplo. Se ontem eu saí do escritório 11 horas da noite, eu fui chegar em casa, fui jantar, eu fui dormir um pouco depois da meia-noite. Geralmente, eu tenho acordado 4 horas da manhã para poder estudar, para então, depois 6 horas da manhã, ir para treinar e enfim. Hoje de manhã eu não acordei. Sabe qual foi a justificativa que eu dei para mim mesmo? Eu falei, cara, mas ontem eu dormi depois da meia-noite. Aí eu não acordei às 4 e eu não ia treinar. Eu não ia 6 horas da manhã treinar. Ainda bem que eu consegui treinar. Mas a justificativa que eu dei era entendível. Era de fato justificável. Cara, eu trabalhei pra caramba ontem. Ontem foram mais de 15 horas. Fez sentido. Só que tem um problema das justificativas. Você começa a acreditar em todas elas. Quando você começa a acreditar, você começa a abrir espaço para elas. E aí depois você perde. Uma senhora que eu conversei, ela e o marido, é uma senhora, realmente uma senhora, algo em torno de 70 anos, eu acho que é 70 e poucos anos. Ela conversando com a gente, ela é uma comerciante, ela e o marido eram comerciantes, eles precisaram fechar o comércio deles há alguns anos. Eles tinham muito dinheiro, eles têm um apartamento bem caro, algo em torno ali de 3 milhões de reais. E hoje eles só têm 600 mil reais. Estão vivendo desse dinheiro, ele vai diminuindo a cada tempo. E o motivo, os dois sofrem de câncer. E aí, em parte da conversa, ela me fez pensar sobre, cara, uma senhora de 70 anos foi atrás de um cara que arremata imóveis com o objetivo deles investirem pouco do dinheiro que eles têm para que eles possam viver, continuar pagando os tratamentos e vivendo. Eles estão pretendendo vender esse apartamento de 3 milhões para ter mais dinheiro e investir uma parte para poder tipo continuar vivendo. E aí eu falei, cara, por que eu tenho justificativa? E quando você pensa nisso, você consegue perceber que tem alguma coisa errada no seu processo de vida. Quando você olha essas perspectivas, você fala assim: eu não posso aceitar essa justificativa. Olha essa senhora, 70 anos. Cara, 70 anos, com um apartamento de 3 milhões, com 600 mil na conta, com câncer. Primeira, na real, a primeira justificativa que eu daria para mim mesmo, cara, eu já tô velho. Se eu morrer, tanto faz. Eu vou gastar dinheiro. Eu não vou pensar que eu vou viver mais tanto tempo assim. E Edward, por que você está falando isso? O que isso tem a ver? Porque me lembrou de uma outra conversa com um cliente que eu falei, em que eu explicava sobre os processos de leilão e do que ela poderia fazer. E ela falou assim: ah, mas isso daí para mim é muito difícil, eu não consigo entender todos os passos. E eu acho que eu nem preciso tanto disso, eu tenho alguma renda aqui e vou viver assim. Justificativas? E de verdade, eu quero que você reflita um pouquinho sobre quais são as justificativas que você dá. E essas justificativas podem ser para as mais variadas coisas. Pode ser justificativa sobre a sua saúde. Pode ser justificativa sobre o cuidado com a sua família. Pode ser justificativa com as suas finanças. Pode ser inclusive justificativa do porquê que você não começa logo o imóvel de leilão.
Lembro que uma vez eu conversei com um rapaz que ele passou 4 anos estudando sobre leilão de imóveis. 4 anos. Ele já tinha feito vários cursos. Ironicamente, ele nunca tinha arrematado nenhum imóvel. Por quê? Justificativas. Ele tinha várias. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso e, de verdade, pare de acreditar nas suas justificativas. Às vezes, elas até fazem sentido, mas você tem que desacreditá-las. Porque quanto mais você vai acreditando nas justificativas, mais você vai se entregando e menos você vai reagindo. Para os maiores problemas da vida, eu tenho um sócio em que eu falo com ele, a gente conversa e a gente alinha uma frase muito legal, em que nós não viemos nessa vida para ser felizes. A nossa felicidade está na utilidade, ou melhor, nossa alegria está na utilidade. A gente não precisa ser feliz. Qual que é a minha utilidade? Cara, é minha família, o bem-estar das minhas filhas, da minha esposa, as pessoas que dependem de mim no meu trabalho, na minha empresa, ajudar outras pessoas. Essa é a minha utilidade. Se vai ser difícil, se eu preciso dormir tantas horas, se eu preciso ser alegre, não, eu não preciso nada disso. Isso facilita. Eu simplesmente não aceito justificativas. Pelo menos isso. Não quero falar para você que eu sou um cara perfeito, não, porque eu não sou, tô bem longe disso. Mas talvez você devesse pensar sobre isso. A maior parte das pessoas que não fazem grana, óbvio que tem diversos fatores. Nossa, mas tem muitos fatores. Quem impede uma pessoa de fazer grana? Só que em todos esses casos, ela começa a acreditar mais nas justificativas do que qualquer coisa. E quando você começa a acreditar nas justificativas, você tira a responsabilidade de você. É tipo assim, eu tô fazendo um vídeo aqui pro YouTube. Se eu colocar e disser assim, cara, esse vídeo não deu muito bom, porque o Instagram, ou melhor, porque o YouTube, o algoritmo dele não gosta de mim. É uma boa justificativa? É ótimo. Sabe por quê? Porque o problema está no YouTube. E se o problema está no YouTube, eu não posso mudar o YouTube. Então eu não tenho o que fazer. Mas quando eu entendo que se esse vídeo não deu bom, pode ser porque o tema não foi legal, pode ser porque eu não estruturei o meu raciocínio aqui, a minha forma de pensar numa forma bem linear, e aí você não entendeu direito, você deu um dislike no vídeo. Inclusive, deixe nos comentários aqui se você gostou ou não, esse tipo de vídeo te agrada. E aí, o problema está em mim. E se o problema está em mim, eu posso mudar. Eu posso mudar a estrutura do vídeo. Eu posso mudar o tema do vídeo. Tá tudo sob meu controle. Então não aceite justificativa. Para de acreditar nisso. E o tema principal do meu vídeo, né, do meu nicho, seria leilão de imóveis. Para de justificar que você não tem grana. Para de justificar que é muito difícil. Para de justificar que você não tem tempo. Um exemplo disso é que a Jornada do Arrematante, que eu anuncio em todos os meus vídeos aqui, é um curso que você vai pagar R$ 29 por mês. Cara, não é nenhuma pizza. Você precisa de 3 horas. Você vai perceber que você consegue, inclusive, monetizar esse conhecimento que você vai ter sem precisar ter o dinheiro para arrematar imóvel. Você pode arrematar para as pessoas. Inclusive, o link está aqui na descrição. Então não tem justificativa. Você pode acreditar nelas, mas você pode fazer diferente. Espero que esse vídeo tenha te encontrado num momento que talvez tenha te ajudado. Essa conversa foi a última conversa que eu tive antes de gravar esse vídeo, então achei que seria interessante compartilhar. Aquele abraço. Valeu.